Vamos mandar um livro para ele, é mais fácil, sabia? Eu já mudei. Naquele dia eu dei um livro para ele. Pra quê? Mas toda vez que eu me meto com esse tema, dá uma chuva do caralho. Não é? Tem alguma coisa errada nisso, então, né? É a praça. O meu computador não está funcionando. Tá ouvindo agora, Estou professor? funcionando pelo celular. Tudo bom? Seu fone tem fone? O seu fone tem microfone? Fone de ouvido. Isso. Acho que tá bom. Ixi, Até põe música funciona, mas eu não escuto o pessoal. tudo bom? Vocês estão me ouvindo? É a Germana, ó. Eu te falei. Oi, Germana! Falei com você. Tudo jóia? É doutora também. Coisa boa. Vocês querem acompanhar? Pega a cadeira de plástico que eles acompanharam aqui. Pega aquelas duas que tá lá. Ei, quer não microfone lá perto? Pra mim, não. Não, o som tá bom, tá? Tem esse professor tá com problema de som. Eu não quero mexer no som, não. Ele tá dentro do Eu microfone tô dentro pronta, de hora que quiser. O microfone dentro tá já ativado. O microfone, Adassa, do professor tá desligado. É melhor ligar pro zap dele. Tá. Veja, Mas- tá vermelho, tá Quer vendo? vir pra cá? Quer vir pra cá? Vem pra cá. É porque eu vou botar umas cadeiras pra elas. Na tela do professor aí, José. Pronto. Mas vamos começar? Já deu 10 horas? Pra você acompanhar. Ok. Tá bem? Porque daí fica gravado. E aí o professor, se conseguir, entra. Tá baixo meu fone? Tô ouvindo. Tá tranquilo? Tô ouvindo bem. Podemos começar? Podemos. Pronto. Bom, o nosso projeto é Governança 4.0, junto com o professor José Roberto. Convidamos a professora doutora Fernanda Pacobaíba para estar participando com a gente, falando sobre uma administração tributária dentro dessa indústria, desse mundo 4.0, dessa economia digital. E a professora Fernanda vai falar um pouco sobre as inovações na administração dentro dessa perspectiva de governança 4.0. Professora, a gente fica durante 20 minutos, mais ou menos, a senhora expõe o tema. Depois a gente vai ter uma parte de perguntas e aí a gente vai respondendo aqueles que estiverem fazendo alguma pergunta e vai tendo uma parte mais interativa. Você fica bem à vontade para poder discorrer sobre isso. Bom, primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer a você, Adalto, pela indicação. E, de fato, caiu como uma luva nessa perspectiva que a gente está desenvolvendo hoje na Secretaria da Fazenda, de trabalhar as novas competências e habilidades do serviço público que precisa, de fato, ter um outro a sociedade está mais exigente, objetivos de transparência e precisa mudar, sim. Enaltecer esse papel do serviço público responsável, forte, transparente e diálogo. Então, assim, a base do nosso trabalho, ela se finca no relatório desenvolvido pela OCDE e que é intitulado Competências Essenciais para a Inovação do Serviço Público. A partir daí, algumas coisas, eu vou folheando aqui, tem uma apresentação, eu não sei se ele vai conseguir, que a gente fez uma apresentação na breve, consegue projetar metade da tela? Metade tem que ser inteiro, viu? Consegue? Então, basicamente, esse Pronto, estão compartilhando. também, tá? Para compartilhar com as pessoas. Vocês conseguem ver o Prezi? Sim. Então, vai para a primeira página, por favor. É só ir voltando o isso. Pronto. Essas competências iniciais, basicamente, como foco nesse relatório da OCDE, ele traz 4 chamadas fundamentais. O primeiro é concentrar-se nas pessoas. É muito importante porque esse é um processo e todo mundo que está falando de tecnologia e de inovação hoje, nós já temos consciência que essa tecnologia ela não é um fim em si mesmo, que realmente a gente precisa adaptar, trazer novas perspectivas para as pessoas desse futuro.
que é importante é colocar o conhecimento em prática. Então, isso parte também desse ideal de transparência e dos governos colocando as informações à disposição para que a sociedade interaja e responda criativamente a novos desafios e oportunidades. Outra coisa que a gente precisa aprender muito, dentro dessa perspectiva de competências inovadoras, é aprender a trabalhar juntos. E isso aí faz com que nós precisemos adaptar as nossas estruturas organizacionais tradicionais. E, por fim, repensando as regras, né? A questão de repensar as regras, na verdade, muda todo o sentido tradicional de serviço público que a gente tem envolvido. Uma coisa que é interessante é que quando a gente fala de inovadores que entram no governo, nós temos o serviço público, tem estabilidade, tem uma série de servidores, tem servidores mais antigos, tem servidores com menos tempo de serviço público, mas, tradicionalmente, esses inovadores, eles entram no serviço público sob várias perspectivas. Ou, digamos, pessoas mais adaptadas à inovação, gerações mais jovens, que já nascem com essa temática da inovação, ou mesmo pela contratação de empresas relacionadas à inovação, que é muito comum no serviço público, para que elas comecem a transitar e conseguir mudar um pouco essa perspectiva. Então, tanto você tem inovadores que entram para o governo, quanto, é o nosso grande desafio, funcionários que se tornam inovadores, servidores que se tornam inovadores. É isso que a gente precisa trabalhar. Outra coisa que é importante também é a mudança do foco da liderança e da gestão para a inovação do serviço público. Tradicionalmente, o conceito tradicional de liderança, ele está vinculado a dar direção, dar conforto, dar ordem às pessoas. E a liderança para o mundo disruptivo é uma liderança que é apregoada por grandes acadêmicos, de uma chamada liderança adaptativa. Então, você não é mais no sentido tradicional de cuidar, de deixar as pessoas no mesmo conforto. Pelo contrário, a liderança adaptativa é uma liderança desafiadora, porque o mundo traz perspectivas desafiadoras. E as pessoas precisam se adaptar. E aí os processos vão sendo adaptados, os comandos vão sendo adaptados, as estruturas vão sendo adaptadas. Faz-se necessário, então, desenvolver novas mentalidades, novas atitudes, novos comportamentos. E essa liderança adaptativa, certamente, ela tem um desafio maior, porque nós estamos falando nisso na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Nós já iniciamos esse movimento ano passado, em 2019, que é um processo forte de mudança de cultura organizacional. O que é interessante hoje, dada a velocidade, né, do mundo, antigamente, para você mudar uma cultura, você demorava décadas. Hoje, as mudanças acontecem de uma forma muito mais célere. E mais ainda, eu diria até que o serviço público no Brasil hoje, ele passa por um momento de tensionamento, em que talvez essa mudança de cultura ela ocorra ainda mais efetivamente e mais rapidamente. Porque existe um anseio muito grande na sociedade, dado que as avaliações públicos prestados no Brasil pela sociedade não são avaliações boas. Então, nós temos notas baixas ainda. E a sociedade, logicamente, a sociedade com uma carga tributária elevada, né, de média para elevada, no padrão mundial, ela quer um serviço público de qualidade. Então, é muito importante a gente ter esse novo olhar. É importante também a gente ter uma equipe de líderes políticos e gestores que defendam o trabalho das suas equipes. E que o político compreenda também que é possível essa inovação no serviço público, e você tem profissionais da mais alta qualidade, que o serviço público bem estruturado é uma verdadeira dádiva para a sociedade, porque o serviço público ele consegue alcançar, transformar os ideais políticos em efetividade, em pragmatismo para a população. Então, isso é muito possível, é muito viável e é interessante que esse serviço público ele seja uma expressão dessa agenda para o governo, dessa agenda política. Então, a partir daí, a OCDE, ela trata de 6 competências básicas que a gente vai ver desfilar aí nessa apresentação do PREV, e que, basicamente, são competências chamadas essenciais. O que é importante? Para quem está no serviço público, a OCDE, ela diz basicamente o seguinte: olha,
Nós precisamos, 6 competências. Cada um de nós trabalhamos em equipes. Trabalhar em equipes eu diria, é uma das grandes coisas que fortalece o serviço público mais e mais, especialmente com a interação com a sociedade. Como nós estamos tendo uma mudança de cultura, não necessariamente a gente precisa exigir que todo mundo seja pleno nessas 6 competências. Mas o ideal é que cada um de nós escolha pelo menos uma dessas competências para você desenvolvê-la. Por quê? Porque como a equipe ela é múltipla, então você teria pessoas que poderiam transitar e ter melhor expertise em alguma dessas competências e no jogo das equipes pode ser trocado, tanto que o resultado final seja muito bom. E a partir daí, a OCDE, ela traz 3 níveis que a gente vai passar aqui rapidamente, porque 20 minutos realmente é muito rápido, é uma palestra para pelo menos 1 hora, mas 3 níveis que você precisa trabalhar essas 6 competências. Então, basicamente, passeamos por todas, você acaba se identificando com uma, e aí você pode identificar se eu estou no nível chamado, que a OCDE chama de consciência básica. Quando eu tenho consciência básica em cada uma dessas competências, o que é que significa? A partir daí, você tem a chamada capacidade emergente, como se você estivesse no nível intermediário de desenvolvimento daquela competência. E a OCDE também fala do chamado praticante regular. É aquela pessoa que está nadando de braçada naquela competência, é aquela pessoa que é um líder, que é uma pessoa diferenciada de alguma dessas competências. As nossas equipes precisam ter consciência dessas 6 competências e a gente precisa criar um ambiente para que essa multiplicidade aconteça. Então, vamos passar para a primeira, pode passar, por favor. Então, aqui é um quadro que é a resume, mas pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar, isso eu já falei. Pode passar. Pode passar. Tá aí os níveis. Pronto. Não, pode passar para frente. Para frente. Para frente. Pronto. A competência da interação. A competência da interação é algo que a gente vê muito forte no serviço público. Porque, tradicionalmente, a gente vê o oposto da interação, que é, especialmente no desenvolvimento de projetos, nós tínhamos uma mentalidade aqui na Secretaria da Fazenda, nós já estamos muito conscientes que os projetos eles precisavam nascer prontos, eles precisavam nascer grandes, ok? E aí era basicamente um Big Bang, como a OCDE fala. Chegava aquele projeto e era uma discussão total. Hoje, a capacidade de interação, ela fala do desenvolvimento progressivo dos projetos. Ela fala da noção de prototipagem. Isso é uma mudança de cultura. Nós tínhamos projetos que demoravam 1, 2, 3 anos para serem concluídos e, ao terminar, você olhava para aquele projeto e dizia que está totalmente desatualizado. Por quê? Porque ele ficava só em gestação, não era posto à prova, e passava o tempo, desenvolvimento, serviço público, licitação, tudo aquilo que a gente sabe está relacionado às nossas dificuldades, o tempo se passava quando você viu o projeto não tinha muita serventia. Então, a questão do desenvolvimento de uma competência relacionada à interação, ela vai envolver testes progressivos, vai envolver desenvolvimento com etapas pequenas. Isso é muito importante para as nossas equipes também, para que elas consigam sentir o gosto das pequenas vitórias. Porque o que acontece muito no serviço público, você passa muito tempo para ter uma vitória, para ter um resultado. O ser humano ele precisa de estímulo, ele precisa de motivação. Quando você não vê o projeto acontecer, não vê ele impactar na vida das pessoas, seja dos nossos contribuintes, seja dos cidadãos brasileiros, seja para os próprios servidores, isso gera um estímulo para a gente. Então, pode passar, Lavari. A consciência básica e interação significa o quê? Basicamente, eu vou falar de uma delas. Compreender como os protótipos podem ser usados para trazer ideias abstratas para a vida e fornecer um exemplo tangível de como algo pode funcionar na prática. Nós temos outros níveis, a OCDE, mas o quadrinho que eu vou deixar para vocês da OCDE fala em diversas perspectivas. Mas a consciência básica é basicamente você ter um mínimo, pelo menos você compreender a importância de etapas prévias, de etapas pequenas. Se você já parte para uma capacidade emergente, pode passar, por favor.
Você parte para uma capacidade emergente na interação, você desenvolve, você já passa a desenvolver prototipos que ajudam os servidores, né, a visualizar um produto ou um serviço para identificar possíveis dificuldades. A gente sabe que é na prática da implementação das coisas que surgem os problemas, que surgem as sugestões, que surgem as críticas. Então, quando você tem uma capacidade emergente, você já é um servidor que está no nível médio de interação. E você já consegue desenvolver, você já consegue assegurar, você já consegue fazer a coisa que pode passar. Se você passa a ter já você é considerado um praticante regular em interação, você já usa testes randomizados em larga escala para avaliar as suas abordagens, para obter evidências sobre como ela funciona. Então, você já está além, você já compreende a importância, você já consegue assegurar níveis básicos e você já usa testes. É muito importante uma coisa que a gente tem feito muito aqui na Secretaria da Fazenda. Nós precisamos escutar os nossos cidadãos, os nossos contribuintes. Porque muitas vezes o que implementa uma determinada medida e ele jura que está tomando a melhor medida, a medida mais efetiva, a medida de melhor qualidade de serviço público. Quando você joga aquele serviço na população, é totalmente diverso. Porque demorou muito, porque o sistema não é eficiente, porque não era aquilo que as pessoas tinham por ansiedade. Então, a partir, se você é um praticante regular, você usa testes. Então, você já chegou no último nível para você conseguir absorver a percepção de fora. Afinal, é algo muito importante, é muito valioso para a gente. Nós não podemos nos perder na ideia de que estamos aqui para servir. A noção do servidor público enquanto autoridade é uma noção que não deve subsistir, ela não tem como subsistir. Por quê? Porque nós estamos, esse papel do servidor, enquanto a serviço da sociedade, ele faz com que tenhamos muito mais preocupação na hora de prestar esse serviço, que é um serviço de qualidade, se é aquilo que a sociedade espera de nós. Outra competência, pode passar, por favor, outra competência indicada pela OCDE, pode passar, é a chamada alfabetização de dados. Então, é como se cada um de nós, que nasceu numa outra perspectiva de mundo, e agora uma grande reclamação geral do serviço público. Eu sempre escuto aqui no PIB do Ceará, com os outros colegas, secretários de Estado dos outros estados, em outros órgãos, sejam federais, estaduais, municipais. Gente, nós temos muitos dados e não conseguimos gerar informação. Então, realmente, o serviço público está entulhado de dados. Mas, quando você observa aqueles dados e vê medidas efetivas, não tanto a gente consegue obter êxito. Então, a OCDE afirma que o governo não está fazendo o melhor uso dos dados que produz a quem tem acesso. E também outra coisa, a natureza dos dados também está mudando. Tem um volume, uma velocidade, uma variedade cada vez maiores de dados disponíveis. E a pergunta é, estamos preparados para esse volume de dados? Especialmente, o que é fundamental também, as nossas decisões estão sendo lastreadas por esses dados, porque ainda temos, infelizmente, como nós não conseguimos transformar esses dados em informação, muito daquilo que se pratica no serviço público se relaciona muito ao empirismo. Então, você acha, né, como falei, tem conexão com interação, você acha que a melhor medida a ser tomada é a medida A. Mas se você tivesse uma análise de dados mais abrangente, talvez você veja que a medida A não é a medida mais adequada. Mas como você não consegue lidar com esse volume, você acaba tomando decisões erradas. Pode falar, por favor. O que significa eu me tornar competente em alfabetização de dados? No sentido básico, é entender que os dados não são coletados apenas em um determinado momento, por exemplo. Em vez disso, os dados estão sendo constantemente criados. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente fala em dados, a gente pega parcelas, a gente pega fotografias daqueles dados no momento. Mas, veja, a sociedade é dinâmica. As coisas vão acontecendo e tem um potencial maior de volume, de qualidade, de quantidade, né? Enfim, relacionado a esses dados que podem alterar a nossa percepção em relação ao serviço público. Compreender a importância dos fatos e de opiniões desafiadoras, oposições não baseadas em dados e evidências.
compreender a questão da segurança de dados e privacidade individual, que para a gente é um desafio agora, especialmente com a lei geral. Então, assim, nós precisamos ter um cuidado maior com a alfabetização. Pode passar. Se você já é uma pessoa que está no nível de capacidade emergente, você já, por exemplo, usa métricas de desempenho, dados e evidências para tomar decisões. Isso é muito importante no serviço público. Então, você pode compreender as limitações dos dados específicos, como da sua qualidade, pontualidade, cobertura, mas você tem focos no desenvolvimento das políticas públicas baseadas em dados. Pode passar. Se você tem, se você já é considerado um praticante regular da alfabetização de dados, quer dizer, você é uma pessoa que lida muito bem com dados, com banco de dados, com informações que são obtidas a partir de dados, você pode usar múltiplas fontes de dados para obter um panorama melhor sobre a situação particular. Então, logicamente, por exemplo, o governador, ao ter que tomar uma determinada decisão, um congressista, ao ter que decidir sobre um projeto de lei, se ele é adequado ou não para a comunidade, quanto mais dados ele dispuser, certamente melhor será a qualidade daquela decisão tomada. Então, a alfabetização de dados é um grande desafio e uma competência que muitos de nós terão que desenvolver de forma, eu diria, até aprofundada, como praticantes regulares. Por quê? Porque os recursos públicos eles são limitados. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao tomar decisões, porque as nossas decisões, elas implicam em gastos, implicam em custo, e a gente precisa ter muito cuidado ao tomar decisões. Pode passar. A outra competência que a OCDE fala, e essa competência eu explorei bastante na palestra, amanhã essa palestra será dada aqui na Secretaria que está fazendo para os nossos servidores também. Eu vou me demorar bastante nesse tópico dos focos no usuário. Essa competência ela é fundamental. Quando eu falo do foco no usuário, já falei aqui que é importante a gente exacerbar esse propósito do serviço. É importante a gente saber que essa sociedade ela tem um reclamo, ela tem um lamento, né? Ela tem uma perspectiva desse serviço público. A gente precisa ter muito cuidado com esse foco. O foco é sempre do usuário. Então, a ideia de desenvolver a ideia de desenvolver os cidadãos, de desenvolver os serviços públicos, ela não é nova. Então, engajar a sociedade não é novo. E o foco do cliente tem sido um mantra. Agora, a chegada na agenda do governo digital e o subsequente desenvolvimento, né, de baixo para cima, de novos serviços online, colocou a ideia de necessidades do usuário no ponto focal. As necessidades do usuário são o primeiro princípio para as diretrizes governamentais, para o desenvolvimento de serviços públicos digitais. Então, não existe mais, não tem sustentabilidade a noção de serviços que vão desenvolver para a coletividade impostos de cima para baixo. Então, o bottom-up é exatamente isso, da base para cima. Construir junto já não é para alguns órgãos, nós sabemos, nem todo serviço público está adaptado a isso. Ainda existe muita perspectiva de serviço público que não tem muita sinergia, que não tem muita capilaridade social, mas isso é uma ideia ultrapassada. Pode passar, por favor. Então, assim, o que os cidadãos, basicamente, resolver as necessidades dos nossos contribuintes, dos nossos cidadãos. Aqui eu faço um apelo e um destaque, especialmente na tributação, porque a tributação do Brasil é uma tributação extraordinariamente complexa. Então, infelizmente, você ainda tem um conjunto de normas que, ao invés de facilitar a vida dos nossos contribuintes, muitas vezes dificulta. Nós somos o país do mundo que mais se gasta tempo para cumprir a obrigação acessória. Então, basicamente, para preencher formulários, dar informações para os governos para cobrar aquele tributo. E aí, imagine, tudo isso é no sentido de arrecadar os tributos que estavam pagos por este mesmo contribuinte. Pode passar, Natália. Então, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Focar nos contribuintes em cada etapa. Então, isso faz com que cada passo que precisa ser tomado, ele precisa ser tomado com muita responsabilidade também. Pode passar, Natália. E aí, essa perspectiva, considerando como os contribuintes, os cidadãos, pensam e agem, isso é muito importante. Aqui, ano passado, 2019, nós fizemos diversas ferramentas de design thinking. O design thinking tem sido uma técnica extraordinária, utilizada pelas melhores empresas.
para que você consiga pensar sobre como as pessoas interagem com sistemas e processos. Então, nós fizemos oficinas internas para algumas mudanças, para perceber o nível de maturidade dos nossos servidores, né, com relação aos nossos processos. E esse ano faremos ferramentas de design thinking com a sociedade. Sociedade, o que é que você espera do PIT cearense? Qual é a melhor forma da gente dialogar, da gente construir junto? Qual é a melhor ferramenta para que você consiga pagar os seus tributos? Então, isso é muito importante para a gente. Pode passar, por favor. E, por fim, envolver contribuintes cidadãos em projetos. É impressionante como nós tínhamos uma mentalidade, especialmente no CISO, que as pessoas, quando tinham o mínimo de contato com os contribuintes, já ficavam com medo, né? O servidor público fica com medo de simplificar, de alguém achar que você está favorecendo alguma coisa. Mas nesses projetos hoje, você tem como construir mecanismos, como nós construímos aqui no estado do Ceará, o Conselho de Defesa dos Contribuintes, que é um conselho legitimado, previsto normativamente, que promove essa interação entre o fisco e as nossas as entidades representativas dos setores. Justamente para quê? Para que você tenha a participação, a possibilidade de envolver os nossos contribuintes, os nossos cidadãos em projetos. Pode passar, por favor. Então, esse foco no usuário, para a gente, é um item, são duas competências que na CEPAI nós estamos trabalhando hard. Foco no usuário é uma delas. Quando você é servidor público, você desenvolve uma competência básica, nesse foco no contribuinte, basicamente você compreende o quê? Você compreende que as necessidades dos contribuintes e cidadãos devem ser pesquisadas e coletadas diretamente com eles. O governo não deve assumir que sabe que os contribuintes ou cidadãos realmente precisam. É um erro que nós tradicionalmente cometemos no serviço público. Nós juntamos um monte de servidores públicos que não têm essa perspectiva, né, do outro lado da mesa dos nossos contribuintes e tomamos decisões achando que estamos tendo foco no usuário, mas nós não temos, apesar da capacidade empática, né, de desenvolver empatia pela situação dos nossos contribuintes, isso é humano, mas, logicamente, nós precisamos escutá-los. Pode passar. Se você está numa capacidade emergente de foco no contribuinte, você assegura que tempo suficiente seja dedicado a realizar pesquisas com contribuintes ou cidadãos para reunir, analisar, validar e priorizar as necessidades deles. Então, você não só compreende a importância, como dentro de um projeto que você está engajado, você guarda um tempo justamente para escutá-lo. Pode passar. E se você é alguém que tem uma consciência, pode passar. Pode. É que ele... Eu errei o slide. Mas se você é um praticante regular de foco no contribuinte, por exemplo, você usa abordagens participativas para projetar, desenvolver, testar e implementar projetos. Então, você já está no nível de ter ferramentas habilitadas, de saber da importância, de desenvolver pragmaticamente aquilo. A próxima competência que a OCDE fala, competência essencial, é a curiosidade. Essas competências, elas se aliam bem às chamadas soft skills, né? A gente está voltando a valorizar coisas basicamente associadas às crianças, como criatividade, curiosidade, é algo que é bem inovador para o serviço. A curiosidade e o pensamento criativo são parte vital da inovação. Então, muitas pessoas vão dizer que não são criativos, mas todo mundo tem capacidade e habilidade para ser criativo. Isso no serviço público é um grande desafio. Por quê, gente? Porque, tradicionalmente, nós nos acostumamos a estar aqui no serviço público para fazer o que as leis dizem, seguir a regra em cima da linha. Eu sou um servidor perfeito, eu não saio de cima da linha. E você se habitua a sempre fazer aquela mesma coisa. Isso é muito desafiador para a gente, especialmente agora. E eu venho falando isso aqui da Secretaria da Família várias vezes. Temos vários servidores públicos. Aqui na CEPAI nós temos mais de 1.000 servidores públicos. Cada um de nós entrou no serviço público e com um rol de competências que estavam previstas nas leis e que muitas dessas competências não nos servirão para o futuro. Então, de que forma a gente ressignifica essas competências, de que forma a gente altera essa legislação de criatividade, de curiosidade, para que a gente consiga fazer um trabalho melhor. Então, assim,
Procurar novas ideias, pode passar. Reenquadrar problemas e soluções. Então, tradicionalmente, para um problema A, você só tinha a solução B. De que forma você pensa um problema sob uma perspectiva diferente? Isso aí é trabalhar com capacidades das pessoas irem além do seu quadrado. Nós temos aí uma noção de setores, quem é que resolve qual problema. Só que hoje os problemas são complexos, eles vão margeando diversas partes da organização. As respostas tradicionais não cabem mais, porque elas não são satisfativas. A população não está satisfeita com aquele nível de resposta. Então, de que forma você reenquadra o problema de solução? Pode passar. Você tem que adaptar essas abordagens. Então, de que forma, por exemplo, o fisco, como a gente teve a oportunidade de, ano passado, conhecer, de que forma o fisco da Coreia tributa? É um dos países que tem a melhor capacidade de tributação do planeta. O que é que eles... Qual é a abordagem que eu uso aqui no Brasil que pode ser adaptada para um melhor nível de tributação? Pode passar. E aprendizagem contínua. Gente, isso tudo talvez seja algo diferenciador. No universo privado, é algo que as pessoas já estão acostumadas a fazer isso, porque não tem um ambiente de estabilidade, né? Então, assim, elas estão sempre precisando se reinventar. Para o serviço público, isso é realmente um desafio. As pessoas precisam compreender que aquelas competências para as quais elas foram selecionadas, muitas delas não servem mais, outras competências virão, e é importante que a gente mantenha elevado o nível de serviço público. Desaprender, aprender é a chave. Então, aquele pacote que eu tinha me serviu muito bem, obrigada, deixo daqui de lado, no sentido prioritário, essa nova perspectiva ela precisa ser trabalhada. Nós estaremos cada vez mais sendo desafiados a ter novas competências e a reaprender, aprender coisas novas. Pode passar, por favor. Então, se você tem competências básicas relacionadas à curiosidade, por exemplo, você entende que o mundo é em constante mudança. Conhecimento e prática não são mais simples. Tem muita gente que tem dificuldade, tem servidor público que infelizmente acha que o mundo tem que parar porque tem que ser na perspectiva dele. Ele tem que continuar usando as mesmas ferramentas e formas e processos. Então, por exemplo, no CTN, que é o código da década de 60, isso não vai perdurar. A sociedade não aceita mais isso. Nós precisamos ressignificar esses papéis. E isso significa o serviço público tendo curiosidade e criatividade para ter outras perspectivas. Se você tem uma capacidade emergente, por exemplo, você já está aberto a novas ideias e a pensar, independentemente de onde elas vierem. Então, as boas ideias podem vir dos nossos contribuintes, devem vir dos nossos cidadãos, podem ser ideias internas. Então, você não fica mais limitado só no seu conhecimento e na sua prática. Eu não sou mais a autoridade, dono da verdade, que sabe todos os problemas. Nós não sabemos. Pode passar. E se você é um servidor praticante regular, você vai além. Você vai buscar outras perspectivas nacionais, internacionais, que tenham objetivos semelhantes para você mudar o seu status, trazer para a sua organização, tentar aculturar uma nova ideia e partir para novas perspectivas. A outra competência, pode passar, que a OCDE fala, é o storytelling. Storytelling também é algo que é muito explorado hoje, especialmente na educação, e tem muito a ver como que a gente vai contar essa mudança. Tudo depende, isso aí tem muito a ver com semiótica, tem muito a ver com linguagem, tem muito a ver com retórica, porque as mudanças elas precisam ser contadas. O fato A, ao mudar para o fato B, ele pode ter diversos vieses. Se você contar, explicitar ou explicar essa mudança de A para B de uma forma ou de outra forma. Então, a mudança do setor público não é somente respeito à mudança do estado A para o B, mas é importante que as pessoas compreendam que não é algo estático. Essa mudança, obrigada, deve ser uma constante, transformando ambientes, expectativas e necessidades do usuário. Pode passar. Então, se você tem consciência básica do storytelling, as histórias dos contribuintes e cidadãos
são a maneira de comunicar, a maneira como eles experimentam uma política ou um serviço, o que permite que os servidores criem empatias com os contribuintes cidadãos e compreendam as suas necessidades. O nosso CONDECOM, o Conselho de Defesa dos Contribuintes, como eu falei, foi instaurado no ano passado, ele traz para a gente uma possibilidade da gente escutar. Diversas reuniões que nós fazemos aqui na Secretaria da Fazenda, eu faço questão de ter sempre pessoas ao meu lado escutando, porque muitas vezes as pessoas não compreendem as dificuldades que o contribuinte tem, às vezes, para emitir uma guia de pagamento. Contribuintes muitas vezes querem pagar o imposto e vão do lugar A para o lugar B, para o lugar C. Isso é inaceitável. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas. E essas histórias, elas precisam ser compartilhadas. Se você tem consciência básica do storytelling, você compreende o quanto é importante escutar. O Estado do Ceará tem uma das melhores ouvidorias do país, uma ouvidoria que é premiada e que ela interage fortemente na Secretaria da Fazenda. E nós precisamos, como é que eu posso dizer, estimular esse diálogo. Pode passar. Na capacidade emergente, você, por exemplo, desenvolve uma história que segue a jornada do contribuinte, identificando o que é que acha fácil ou difícil de fazer. Então, a partir das perspectivas dele, se você é um servidor que se especializa no storytelling, você usa essas perspectivas para delinear e explicar o raciocínio dessas mudanças. Isso é muito importante, pode passar. E se você é um praticante regular do storytelling, você passa a contar as histórias dos contribuintes ou cidadãos reais, o que aumenta a autenticidade da mensagem geral, contribuindo com a sua voz e visão reais, juntando, por exemplo, criando um blog, várias histórias de contribuintes, de cidadãos que não tiveram sucesso naquela política pública, que saíram frustrados. Então, você traz a empatia, logicamente, para o desenvolvimento daquela política. Pode passar. E aí, por fim, a última competência que é falada pela OCDE é a chamada insurgência. A insurgência, ela também se conecta muito fortemente à inovação e a OCDE diz que os insurgentes do governo, às vezes são vistos, os inovadores, às vezes são vistos como insurgentes internos ou rebeldes, trabalhando para mudar a forma como as coisas são feitas. Eu diria que são os inquietos. São várias pessoas que isso aí a gente sabe que não é uma característica que você vê com muita regularidade entre os seres humanos, né? Algumas pessoas se destacam, são aquelas pessoas que estão sempre tentando fazer uma coisa de uma forma diferente, que não têm dificuldade de pensar fora da caixa, que, enfim, são reativas àquela forma tradicional de pensar. No serviço público, normalmente os servidores, às vezes, são avessos a essa questão da insurgência. Por quê? Porque cumprir a norma traz segurança para todos nós. Então, existe um ambiente que favorece o quê? Não pense de forma diferente, não. Porque tem uma norma e você não pode fugir desse script, dessa linha. Mas é muito importante a insurgência, por quê? Para que você consiga alcançar, diante de todas as outras competências que a gente viu, alcançar o serviço público de melhor qualidade. Porque você vai precisar escutar, você vai precisar lidar com dados, você vai precisar lidar com a noção de protótipo, você vai precisar ser curioso, você vai precisar, enfim, contar a história de forma diversa. Então, o insurgente, ele precisa de um ambiente para fazer essas alterações. Pode passar. E aí, se você tem consciência básica da insurgência, você entende que sempre foi feito dessa maneira, não é uma defesa aceitável para um desempenho ruim ou baixa qualidade de serviço. Tem uma pesquisa que eu não coloquei aqui, vou até colocar para as próximas apresentações, ela faz a avaliação dos serviços públicos no Brasil. Nós, tradicionalmente, na média do serviço público, dos serviços públicos, somos considerados de ruins a péssimos. Aí você pode chegar para um determinado servidor público que acabou de prestar aquele serviço ruim, por exemplo, aí você diz, fulano, por que você age dessa maneira? Ele vai dizer, mas sempre foi assim. Essa questão do sempre foi assim, ela volta à velha zona de conforto, volta a um cumprimento não empático, né, dos nossos deveres, dos nossos serviços, e atrasa a ideia da inovação do serviço público. Se você tem consciência básica, você já entende que dizer que sempre foi assim não é uma medida
aceitável, não é uma resposta para uma baixa qualidade de serviço público. Pode passar. Se você tem capacidade emergente, você vai usar evidências lógicas para desafiar de forma robusta essas abordagens existentes. Então, você se insurge contra aquilo, mas você vai utilizar de evidências, de dados, de lógica, racionalidade para tentar mudar uma situação. Pode passar. E, por fim, se você é um praticante regular, você vai identificar quais são as fronteiras e as barreiras existentes e encontrar formas de superá-las. É alterando a legislação? É melhor capacitando o servidor? É criando mais empatia com a sociedade, canais de interação? Enfim, você não vai, a princípio, quebrar a lei. Não é agir contra a lei. É ir até os limites, se há uma possibilidade de alterá-la, que seja alterada, mas que você precisa ter consciência do serviço público que você tem melhor prestar. Pode passar, por favor. A gente se encaminha aqui para o fim. E o que é importante, o recado da gente deixar para os servidores? Nós que já estamos no serviço público há algum tempo, estamos imersos nesse ambiente, né, de mundo, não é Brasil, não é serviço público, enfim. É o relatório da OCDE, é um relatório mundial. É um desafio para o serviço público no mundo como um todo. Nós precisamos compreender que essas competências são competências basilares. E aí o desafio é, vamos escolher uma dessas competências para você se aprimorar, procurar o seu gestor, desenvolver, de que forma eu posso contribuir melhor para a minha equipe, para o serviço público, né, você está inserido. Enfim, não existem limites quando há um forte querer. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa, não, eu já tenho muitos anos de serviço público. Ora, tem muitos anos, significa que você tem muita experiência, que essa experiência ela pode ficar atualizada para coisas boas. Então, enfim, é algo que esse relatório da OCDE só vem nos trazer uma perspectiva de possibilidade de construção muito melhor nos próximos anos. Eu queria agradecer mais uma vez a Rafa. Siga-nos nas redes sociais, a página da Cepaz é uma página. Todo dia tem uma novidade. Nós temos esse foco forte, desenvolvimento de competências, de gestão de pessoas e inovação na Secretaria, que estamos sempre à disposição. Professora Fernanda, muitíssimo obrigada. É muito importante a gente pensar uma administração fiscal que se aproxime do contribuinte, que pense essa relação de forma cooperativa, uma relação que vai colaborar efetivamente para a gente mudar esse comportamento, né, de uma fazenda pautada lá em 1960. E aí a gente tem algumas perguntas assim, sobre não só a questão dessa inovação na administração fazendária, mas também com relação a, por exemplo, a reforma tributária, porque toca muito, né? Você tem uma mudança de comportamento, mas você tem aí também uma necessidade de reformulação de política tributária em nível nacional e estadual também. Como que vocês estão fazendo? Eu sei que vocês estão desenvolvendo um trabalho salutar em nível nacional, reconhecido já fora do país, mas além disso, como a gente pode pensar essa questão da reforma tributária, essas mudanças que se fazem extremamente necessárias, não apenas por uma questão de arrecadação, mas principalmente pela mudança tecnológica, pela mudança na vertente de comportamento econômico. Como você pensa isso na relação com o contribuinte e mais na política de Estado, né, do Ceará? Como você pensa isso? Assim, Anassa, eu acho que esse é um momento, eu diria, está ouvindo? Estou. Pronto. Esse é um momento fundamental para realmente realinhar essa política tributária nacional àquilo que a nossa sociedade almeja. Tem sido falada aí, de forma reiterada essa questão do tempo que se gasta para cumprir obrigações tributárias no Brasil, por exemplo. Supera 1.900 horas. É um tempo extraordinário e, basicamente, os nossos contribuintes hoje querem o quê? Simplificação e transparência. Quando você pensa nessas duas palavras, que elas se conectam sim com esse mundo disruptivo, né? Então é facilitar. De que forma essa tributação pode passar pelas empresas sem ser um martírio? A tributação não precisa sequer ser sentida. Era para ser algo tão simples, como acontece em outros países, no caso da Coreia do Sul, que tive a oportunidade de conhecer. Ela simplesmente passa.
ela acontece num ambiente muito mais, eu diria, tranquilo, sereno. A reforma tributária, ela precisa contemplar. Logicamente que, assim, nós temos, quando você fala em reforma tributária no Brasil hoje, você tem várias perspectivas de reforma tributária. O Brasil é um país, uma federação, que como toda federação tem as suas deturpações, isso é próprio do federalismo, mas tem algumas questões, a priori, que precisam ser resolvidas. Uma questão do desenvolvimento regional. Nós somos um país, nós não podemos nos esquecer também de que nós somos o país mais desigual do planeta. Quer dizer, na verdade, nós perdemos para o Catar, né, que é um país, assim, minúsculo, inexpressivo frente ao Brasil. O Brasil é um Estado-nação. E nós temos uma desigualdade social extraordinária. Então, assim, a gente não pode, durante toda essa discussão, ser simplesmente algo que exclua essas pessoas, porque são milhões de brasileiros, né, que essas pessoas, a elas devemos servir, o serviço público precisa estar gerando essa sinergia com essas pessoas. E essa reforma tributária precisa abarcar todos, cidadãos, pessoas excluídas, contribuintes, Estado, servidores, para que seja uma proposta sustentável. Então, esse ano realmente é um ano de muitos desafios nesse tópico da reforma tributária, porque não é simplesmente você fazer um modelo aparentemente neutro, mas que não toca na solução desses graves problemas. Nós somos um dos países do mundo que menos tributa patrimônio. Isso é algo que é inaceitável. Um país com 6 pessoas tem riquezas equivalentes a 100 milhões de pessoas. Então, essas temáticas, elas precisam ser confrontadas nessa reforma. Deixa eu ligar o microfone, tinha desligado aqui. Eu compreendo essa questão da necessidade de contemplar também a desigualdade dentro da reforma tributária. A gente tem aí diversas propostas, não sabemos ainda qual que vai ser efetivamente trabalhada, mas quando a gente fala sobre as obrigações acessórias, que é um tópico importante, muito disso tem mais a ver com uma postura fiscal do que com uma necessária reforma tributária na Constituição, porque é muito mais trabalhado dentro de não necessariamente leis, né, dentro de portarias, dentro de normativos que acabam trazendo aí uma desconfiança do contribuinte, talvez, e por conta disso um aumento aí de tipos de formulário, enfim. A gente ouve falar que há um movimento de repensar esse formato de forma interna. Você vê esse movimento, você ouve falar disso. Eu vejo que a sua gestão tem feito muito disso, né? De ouvir mais o contribuinte, de trazer o contribuinte para mais perto. Como você acha que isso pode ser mudado em pouco tempo? O que as administrações fiscais podem fazer, a exemplo de outros países, como, por exemplo, a Coreia do Sul, para facilitar essa relação, independente dessa política nacional tributária renovada e pensando no mundo 4.0, pensando apenas na questão das obrigações acessórias, como a gente poderia, de forma cultural, mudar isso? O que a gente pode fazer, enfim? Ok. Adassa, ano passado, aqui no Ceará, nós começamos a trabalhar naquilo que chamavam de reforma tributária possível. A gente sabe que o ambiente político, para se chegar numa reforma tributária de CMS ampla, mudando talvez com a estrutura de IVA, é algo que no Brasil já se fala pelo menos ali umas 3 décadas. Então, assim, muitas pessoas nem creem que isso seja possível, dada essa dificuldade de conciliar. Ano passado, nós instauramos isso. O que é reforma tributária possível? É exatamente atacar aquilo que você está falando. Veja, tradicionalmente, aí isso tem a ver com a alfabetização de dados. Olha que coisa curiosa. Os fiscos acabaram criando diversas coisas, obrigações acessórias. Eu quero dado tal, eu quero dado tal, eu quero dado tal. Nós estamos entulhados de dados. Teoricamente, esses dados iam nos trazer informações. Mas nem tudo aquilo, nem todos aqueles dados que nós conseguimos colocar nas administrações tributárias, e aí em todas as esferas, nós conseguimos transformar em informações. Então, hoje nós estamos muitas vezes frustrados. O nível de sonegação de informalidade no Brasil aumentou extraordinariamente.
E você não consegue agora ter uma capilaridade e gerar informações para tomar medidas acertadas. Então, veja, esse modelo antigo falhou. Então, o que é que nós começamos a fazer aqui na Secretaria da Fazenda? Nós começamos a mapear os processos e ver quais são as alterações que nós podemos empreender na legislação para facilitar a vida desses contribuintes. E nós descobrimos uma série de coisas que podiam ser automatizadas assim, de uma forma simples. E aí, ano passado, foram muitas medidas que nós tomamos. Esse ano já tomamos algumas dessas medidas. Inclusive vamos partir para uma perspectiva de atendimento virtual. Nós não acreditamos mais nesse físico, que você tem unidade, o contribuinte tem que ir lá. O contribuinte não quer ir para uma unidade física. Ele quer resolver o problema dele pelo celular. Todo mundo quer resolver o problema seu pelo celular. Hoje é a mesma situação do banco. O que vai acontecer com os físicos é muito semelhante ao que aconteceu aos bancos. O processo de automatização. O nosso negócio não tem sentido ser complexo. O nosso negócio é um dado contábil que precisa multiplicar uma grandeza X por uma grandeza Y e dar um resultado Z. E o cara recolher aquele valor. Para que criar complicação de tudo isso? Então, não tem sentido. Logicamente, haverá um enxugamento das estruturas, o que não significa uma perda de poder, porque a atividade, por exemplo, dos físicos, ela é prioritária, ela é absolutamente essencial para manter os governos. Agora, o problema é o tamanho. Então, o contribuinte, sim. Aqui no Ceará, nós inauguramos em dezembro, né, lançamos em dezembro, o primeiro aplicativo de tributos, né, que foi o Meu IPVA. Então, hoje você resolve os seus problemas de IPVA pelo seu aplicativo. Você já emite o boleto, entra direto na página do banco. Se tem um problema em dívida ativa, você já resolve por lá. Vê se pega a certidão de regularidade. Porque isso tudo era feito nas nossas CESATs. Era unidade de atendimento espalhada pelo Ceará todo. E, enfim, gerando algo que não tem necessidade. As pessoas nos querem. Nós queremos estar na palma das mãos das pessoas. Nós queremos estar aqui. Então, esse movimento, que começou com o IPVA, vai migrar para o IPCD, vai migrar para o ICMS, ele é um movimento que a Cefaz do Ceará, ele já inaugurou. E, muito exitosamente, a sociedade, a gente sente as pessoas muito entusiasmadas, né, apoiando a gestão, essa mudança, porque realmente muda a vida delas. Essa questão de mudar a vida tem muito a ver com essa questão de aproximar, né, de uma gestão fiscal que está pensando junto, que traz o contribuinte para o mesmo lado, né? Então, o contribuinte não está do outro lado, ele tá do mesmo lado. Somos todos partes de um todo querendo um desenvolvimento nacional e para isso a gente precisa arrecadar. E tributar não significa algo ruim, significa a gente participar desse todo, né? E mais uma coisa, eu posso falar, Daphne? Claro. É importante também a gente... Isso significa um enaltecimento do papel do auditor. Isso é muito importante. E às vezes as pessoas compreendem o oposto. Vejam, o auditor, ele é um servidor absolutamente fundamental para fiscalizar e, mais ainda, para monitorar as empresas. Então, ele precisa, se ele está incumbido de atendimento, ele está perdendo foco. O auditor, ele precisa acompanhar as empresas. Cada operação tem que ser vista por ele no just in time, no tempo real. Passou aquela operação, ele não percebeu, ele tem que contactar a empresa. Tem que ter uma forma, os nudges, eu estou aqui, eu estou lhe vendo. Você deixou de recolher. Essa é uma auditoria forte. Tá? Então, não é você diminuir o papel da auditoria. Pelo contrário, é você resgatar para que serve o auditor, porque em várias perspectivas você vai ter auditores espalhados, perdidos em atendimentos. Não é a razão de ser da auditoria. Então, nós precisamos fortalecer essa nova auditoria, que é uma auditoria mais inteligente, que lida com bases de dados complexas, que interage com as empresas no sentido estruturado, normativo, dentro do ambiente de rigidez, dentro do ambiente institucional. Tá? Então, assim, que age com delegação do Estado para recolher esses tributos. Bom, a gente está aqui com o tempo apertado, eu teria ainda mais umas 3 ou 4 perguntas, mas eu acho que se a gente for fazer, a gente pode acabar passando do tempo, e aí eu perderia a oportunidade de agradecer, assim, firmemente a sua participação
primeiro, assim, como gestora, né? Gestora de um ambiente fiscal que tem sido inovador, que tem pensado e repensado essa relação com o contribuinte, isso tem sido notório. Isso é importante para esse projeto que a gente tem desenvolvido junto com o professor José Roberto. O professor tem cuidado com carinho dessa questão de governança 4.0. É um mundo digital, é um outro mundo, como você falou, o contribuinte ele quer estar ali no celular, e isso porque a gente está com o celular hoje, mas pode ser um outro instrumento, um outro equipamento daqui a 5, 10 anos, porque a tecnologia tem mudado muito rápido. E quando você fala dessa questão do auditor, estar próximo e em tempo, fala também de uma rapidez. A gente não tem mais 10 anos para discutir relação jurídico-tributária, né? A gente não precisa de 10 anos para discutir isso. Se o fiscal olhar isso em tempo, conversar com o contribuinte, ter essa rapidez de, por exemplo, a gente está falando sobre a lei da transação, né? Que deve vir aí nos próximos dias. Se ela for aprovada, é uma mudança de paradigma, é um novo comportamento. Então, assim, agradecer muito a sua participação, agradecer ao seu trabalho em âmbito nacional e convidar para você participar ainda mais do nosso projeto Governança 4.0, para a gente escrever, para a gente trazer novos elementos e, de alguma forma, a gente ir trabalhando para essa mudança cultural entre relação fisco e contribuinte. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço e, assim, deixando bem claro que é algo que é fundamental, Raça. Isso não é um trabalho meu. Então, eu tenho uma equipe, inclusive tem muita gente aqui, é uma equipe do mais alto nível, pessoas que têm esse sentido e que fazem acontecer, tá? Então, assim, nós temos serviço público, ele precisa ser enaltecido, porque tem muita gente boa no serviço público. Tem muita gente boa. Então, isso precisa ser reconhecido. E essas pessoas fazem muita diferença. Eu sou passageira, mas tem muita gente boa, todo dia trabalhando e abrindo a mente para essas novas perspectivas. Que bom ouvir isso, e que bom participar e partilhar dessa mudança de um todo e desse comprometimento de um time, né? De cidadãos que não só trabalham, mas que, enquanto cidadãos, se preocupam com essa mudança. Bom, eu agradeço. A gente finaliza aqui o nosso webinar e convidamos já para a próxima reunião. Daqui a 15 dias a gente tem novamente, sempre de 10 às 11, a gente não fura esse horário. E a gente vai ter o lançamento do livro Tributação 4.0, deve acontecer em Lisboa, no dia 13 de abril, e a gente convida a todos para poder participar, ler e partilhar dessa mudança cultural em um mundo 4.0, falando sobre tributação. Um grande abraço a todos. Obrigada.